como o seu feminino pode se beneficiar da força da lua? Essa foi uma dúvida bem interessante que a gente acabou tendo lá no Instagram e eu gostaria de aprofundar esse tema aqui com vocês. Meu nome é Tasha Terme e seja bem-vinda a esse canal. Essa dúvida ela foi bem interessante porque bate em uma das questões que eu amo trabalhar. Eu trabalho muito com essa conexão da força das fases da lua com as fases do nosso ciclo, do nosso feminino mais primordial, a nossa natureza física e psíquica feminina. Se você para analisar, a lua ela tem 4 fases: nova, crescente, cheia, minguante. O seu ciclo hormonal ele também tem 4 fases: menstruação, pré-ovulação, ovulação e fase lútea. Partindo desse pressuposto, a gente chega no conceito de ciclicidade. E entendendo que a lua ela é cíclica e a nossa energia, tanto física como emocional, energética, também é cíclica. E o que muitas de nós vivenciamos hoje nessa sociedade mais patriarcal, mais com energia masculina, é de produção linear. E muitas vezes eu atendo muitas mulheres que questionam a sua produtividade, que questionam os seus resultados, que questionam a si mesma porque está tentando encaixar a sua biologia, a sua energia feminina em um modelo que não é nosso. A gente tem um ciclo hormonal de 28 dias. Os homens têm um de 24 horas. Enquanto a gente tem que lidar com estrogênio, progesterona, o homem ele só tem que lidar com a testosterona. E aqui não é sobre querer ser um melhor que o outro. Não, é sobre você entender a sua individualidade e se beneficiar dela. Você só vai conseguir fazer isso buscando conhecimento, na verdade buscando o seu autoconhecimento. Agora vamos aplicar na vida real? Vamos entender as fases. Na lua nova é um momento que está se iniciando uma nova fase da lua. Essa nova fase ela traz ali uma nova energia, um novo começo, novos propósitos, novas questões. A fase da lua crescente é um movimento de energia, de expansão, de conquista. É onde a lua está começando ali a ganhar força para atingir o seu ápice. Na lua cheia é onde ela está totalmente visível, totalmente expandida. É onde ela atrai os olhares, onde ela está totalmente magnetizando. Na lua minguante é um processo que ela começa a ir diminuindo essa luz, toda essa expansão. É um momento para a gente fazer revisões, analisar os nossos conceitos, analisar aquilo que não fluiu também. E aí, se a gente pega essas fases e aplica no nosso próprio ciclo, você vai perceber isso. Que você não é instável, que muitas vezes você marca, você está numa semana, que você está super alegre, que você está super enérgica e você marca compromissos, você vai na academia, você treina, você faz as coisas com mais disposição. Em outras você não quer ver ninguém, você não quer socializar, você está totalmente fechado. E já tem fases que você quer se relacionar, que você está marcando compromisso, e isso mostra essa conexão. Então, entendendo a fase da energia da lua com as minhas fases, eu consigo me compreender melhor. Então, esse é um dos maiores benefícios que nós podemos ter, conectar com a nossa ciclicidade, conectar com o nosso corpo e começar um processo profundo de autoconhecimento para conectar com a nossa essência feminina. Não com aquilo que dizem que isso é feminino, isso é masculino, isso é isso. Mas e a sua realidade? Aquilo que você sente, aquilo que você quer experienciar, isso você só consegue me dizer experienciando dentro da sua própria individuação. É você pegando esse vídeo, fazendo as suas anotações e trazendo para o seu contexto. Poxa, como eu estou vivendo o meu ciclo? Eu estou pulando ele, porque quando, por exemplo, a gente está fazendo uso de hormônios, a gente está cortando a nossa ovulação e, consequentemente, a gente corta a nossa menstruação. E esse processo de autolimpeza que o nosso próprio organismo faz, esse processo de liberar essa energia, esses processos de estagnação, eles estão cortados. Automaticamente você está tentando sair do seu ciclo, da sua ciclicidade. Qual está sendo o preço que você está pagando por isso? Então, se eu respeito a minha ciclicidade, se eu entendo que essa é uma fase que eu estou podendo me dedicar mais, fazer mais coisas, eu vou fazer. Mas se tem fases que eu estou querendo descansar, que eu preciso dormir, talvez eu precise dormir um pouco mais cedo, porque eu tenho que dormir mais para acordar no outro dia e ainda render. Se tem a fase que eu não quero sair, eu não vou me propor a sair, eu vou respeitar isso. Bom, essa é a base. Agora eu quero trazer um conceito arquetípico da lua para você adaptar com o seu ciclo. A lua nova, a gente traz ali o arquétipo da nossa curandeira. Nessa lua, nessa fase, a gente está fazendo um processo de cura interna. Nesse processo da menstruação, que é um processo que a gente está liberando, que a gente está deixando essa energia fluir,
ser liberada do nosso corpo, a gente está trabalhando um processo de transmutação. Quando aquele óvulo que não foi fecundado, ele precisa ser liberado, desintegrado do nosso corpo, a gente está transmutando, a gente está fazendo esse processo alquímico. Nesse processo, a gente está mais no estado alfa, que é isso, naturalmente você está mais no estado meditativo. Você já está com os dois pés na espiritualidade. É aqui que a gente tem maior conexão com a nossa intuição, insights, os nossos sonhos. Esse é um processo muito profundo de conexão com a gente mesmo. Na lua crescente, a gente tem a energia da donzela, daquela menina, daquela mulher que vai, que conquista. Traz também, muitas pessoas trazem o arquétipo da guerreira nessa fase, que é como se fosse a Artemis, que é uma guerreira que vai, que caça, que vive para ela. Ela não tem filho, ela não tem marido, ela não tem obrigação com outras pessoas, só com ela mesma. E você às vezes pode se pegar nesse movimento, de sentir essa energia mais de conquista, de focar mais em você, então fica mais fácil arcar com compromissos para você, ao invés de ficar fazendo para os outros. Então fica muito mais claro nesse processo, você tá mais focada, né, em você. Já na lua cheia, a gente traz o arquétipo da mãe, da visionária. E aqui é onde a gente está mais prestativa, mais cuidadosa nos detalhes, principalmente nas relações. É onde você está com a pele, aquele glow, aquela coisa que está com o molho. O molho ali, você está naquele processo que você está magnetizando o corpo, você está se sentindo, né, mais poderosa. Nesse momento você também está mais emotiva, tudo vai depender da forma que você está se relacionando com o seu ciclo. E a gente tem a fase da feiticeira, que é a fase da lua minguante, que é esse processo de revisão, de analisar tudo aquilo nesse ciclo que foi projetado, que foi vivido e que não faz sentido. Aqui é um processo onde a gente está mais analítica, onde a gente pode estar um pouquinho mais ranzinza, onde a gente pode estar começando a ficar mais irritado. E aí quando a gente faz aquela análise do início ali, trazendo, se eu corto a ovulação e eu corto a menstruação, você pode ficar nas polaridades da guerreira e nessa polaridade da feiticeira. E você não consegue fazer um processo de curar, de liberar seus traumas, suas questões, de olhar para si. E você também não consegue ter esse magnetismo. Por isso que hoje a gente tem muitas pessoas trazendo essa questão de cura do feminino, de resgatar o seu poder feminino. Mas o seu poder feminino, ele está na sua menstruação, ele está no seu próprio ciclo. Então, se eu não ovulo, e o óvulo, ele significa o quê? É aquele ápice que a gente libera, é a energia da nossa criatividade. O seu útero, ele não serve só para conceber os seus filhos físicos, ele serve para conceber os seus projetos, para te dar toda essa energia, fazer todo esse movimento energético que trabalha tudo em você, para que você tenha a ideia, você tenha a intuição, você projete, você tenha todo esse ciclo caminhando perfeito dentro de você e esse filho nasce. Depois que ele nasce, vai uma outra fase de você sustentar esse projeto, de você nutrir, de você ter paciência, de você ter perseverança, da mesma forma que a gente faz com os filhos, não é mesmo? Tem que ter paciência com o filho, tem que ir atrás, tem que esperar, tem que amar. E aí esse processo, ele é cortado quando você não está vivendo a sua ciclicidade. E muitas mulheres, e eu já me encaixei nisso, vai buscar fórmulas milagrosas de problemas de relacionamento, de problema de prosperidade. Nossa, o que eu mais vejo, mas sendo que é só você fazer o básico da sua biologia. Ai, Tati, mas como que eu faço? Eu não quero engravidar. Gente, não existe só uma forma de não engravidar com contraceptivo. E lembrando que o contraceptivo, ele mais prejudica a sua saúde do que te beneficia. Talvez você não está sentindo total os efeitos agora, mas lá na frente o preço vai ser alto. Então, esse preço de cortar a sua biologia, né, de bloquear a sua biologia todo mês, vai te trazer um prejuízo alto. Então, como eu me beneficio? Você vai pegar, se você conseguir comprar uma mandala lunar, dessa daqui, ó, essa é maravilhosa. A mandala lunar, ela faz você acompanhar, ela tem várias informações aqui bem importantes, mas através desse disco aqui, ó, você faz toda a análise do dia, né? Aqui você faz os desenhinhos, acompanha o seu ciclo, acompanha o seu humor, faz tudo bem legalzinho. Ele está de acordo com cada mês, só que não pelos dias do calendário em si, mas pelo calendário lunar. E aí você anota as coisas que estão acontecendo com você, com o seu ciclo. Aqui, ó. Peguei, tá vendo?
E são as minhas anotações. Aqui a gente chama de escrita terapêutica. Se você não tem condição de adquirir uma mandala lunar, você pode fazer, comprar um caderninho daqueles que é totalmente branco, a folha, que chama a gente fala de almoço, sem pauta, né? E aí você vai, cria o seu próprio disco lunar. Se você colocar vídeo no Pinterest tem. E aí você faz o disquinho dessa mandala e você vai criando, você vai preenchendo, vai colocando símbolos, tipo dor de cabeça, quando você come açúcar, como você come farinha branca, cólica, a questão do aspecto da sua menstruação. Isso aqui é uma das coisas assim necessárias para nós mulheres, tá? Se você não tiver ela, você cria o seu próprio diáriozinho, né? Então eu tenho a mandala lunar e eu faço um diário com experiências a mais que eu vou tendo no decorrer da minha vida. Mas se você puder começar com o diário, já está excelente. Então todo mês observa a fase da lua. Tem um aplicativo que você acompanha, porque a lua, na fase cheia e nova, ela não fica 7 dias cheia e 7 dias nova. A lua nova ela dura mais ou menos 1 dia, 2 dias, no máximo, não dura mais do que 48 horas, e a lua cheia também, tá? A gente é totalmente influenciável, o nosso corpo, pela quantidade de água que a gente tem no nosso corpo, a gente é influenciável pela energia lunar, assim como os mares, né, que a gente tem um movimento das ondas, que é influenciado pela energia, também faz parte. Uma informação que eu quero trazer aqui, para você buscar um calendário lunar na internet, o dia que você nasceu, qual que era a lua que estava no céu. Porque se você fizer essa análise, nesse movimento, você vai perceber que você tem mais energia, que você tem mais disposição. E a lua oposta à que você nasceu é onde você vai ter um momento que você quer ficar mais na sua, uma queda de energia. Exemplo, eu nasci na lua crescente. Quando é na lua minguante, eu estou naquele processo que eu não consigo lidar com muita coisa. É um processo que eu fico mais fora do ar, mais, sabe? Então eu tenho que respeitar essa fase, eu tenho que olhar para isso com cuidado. E se eu vou ter que dormir mais, eu não vou às vezes conseguir produzir conteúdo todo dia, como às vezes a gente vê aí muitos escravos de conteúdo. Às vezes eu vou ter que fazer algo, tirar um tempo para mim, fazer um escalda-pés, fazer uma massagem. Às vezes eu preciso pegar o carro e dar uma volta sozinha, ter esse olhar com a sua ciclicidade. Outra informação importante para você começar a se conectar com a sua ciclicidade e com a energia da lua é tomar banho de lua. Se você analisando o seu contexto e você fala, poxa, eu estou me sentindo meio apagada, realmente eu estou com problema nos relacionamentos, eu estou me sentindo assim, não estou me sentindo magnética, toma um banho de lua cheia. Fica esperando, analisando aí no calendário lunar, e aí quando for a lua cheia, hoje é a lua cheia, pega bem o ápice da lua cheia, tá? E aí você vai lá na lua cheia, senta na graminha, tira o chinelo, deita, pega um copo, uma taça, uma bebida, um chá, né, um suco, e contempla, fica ali recebendo a energia lunar direto em você. Eu nem sempre consigo descer para ficar lá na grama, mas eu abro a janela e eu deixava as luzes apagadas e eu vejo a penumbra, né, da luz da lua no meu quarto. E aí eu fico ali tomando aquela energia, porque eu moro em apartamento, mas embaixo tem uma areazinha lá de grama, então às vezes eu desço, eu fico lá. Então, às vezes você quer sentindo que precisa começar algo, precisa renovar algo na sua vida. Vai na lua nova. É um novo começo, novos projetos. Toma um banho de lua nova. Só que na lua nova você não vai ver a lua no céu. Você só vai ver as estrelas. Se você precisa da energia da lua crescente, toma um banho de lua crescente. Estou precisando liberar, estou com dificuldade de deixar ir as coisas. Estou me sentindo muito carregada. Lua minguante. Outra coisa que é interessante, além do banho de lua, é você fazer um banho de sol. Às vezes você está sentindo ali mais apagadinha, está sentindo às vezes muita confusão na sua mente, tá se sentindo um pouco, né? Porque a lua, ela vai estar mais conectada com as nossas emoções. E o sol, ele vai estar conectado mais com o nosso racional. Então, se você sente que às vezes você está muito emocional, muito emotivo, tá com problemas para lidar com as suas emoções, tá afetando seus comportamentos, toma um banho de sol. Outra coisa que eu gosto bastante é de pegar um copo com água filtrada, deixar tomando um pouquinho de luz do sol e beber essa água, porque é água solarizada. Isso faz muito bem para as nossas células, faz bem para a nossa energia, e aí você também mentaliza que aquela luz ela tá vindo, aquela água ela tá limpando, ela tá purificando, ela tá te trazendo energia, ela tá te trazendo força, vigor. Você também pode fazer a mesma coisa com a lua cheia, você pega um copo de água, coloca lá para tomar a luz da lua, e aí você bebe aquela água.
mentalizando esse magnetismo, mentalizando essa força, essa conexão com as suas emoções de uma forma saudável, se permitindo ser vista, contato com a natureza, tanto com a grama, seja num parque, sempre busquem contatos com a natureza, não só através da lua. A lua, ela é como o nosso satélite, que você pode usar, ela está super conectada com o nosso feminino, com o nosso ciclo, os povos mais antigos, mas a natureza em si, tenha plantas em casa, a oportunidade que você puder, vai ter contato com a natureza, vai para o chalé, vai para o mato, vai para um parque, vai para a cachoeira, vai para o mar. Se você mora, né, em ambientes que tenha mar, aproveite mais ainda essa energia, se permitindo conectar com a natureza. E nesse processo, não tem nada que é instantâneo, é gradual, mas você vai sentir essa necessidade de ter abertura para ter plantas em casa, você vai trazendo, você vai se aterrando mais, você começa a sair desse racional e começa a vir mais para esse emocional, para esse presente, e não é deixar um e o outro, é você conectar os dois. A gente precisa de caminhar com esse equilíbrio interno nosso. E aí o que eu trago desse conhecimento da ciclicidade é justamente para muitas mulheres que foram para esse movimento social que a gente viveu, né, esse boom do patriarcado, esse boom desse mundo masculino que a gente abraçou, essa força, essa rigidez, mas que não adianta nada, porque por mais que você tenta no seu comportamento ser dessa forma, a sua energia, a sua biologia, ela tá te pedindo o contrário. E eu sei que é algo delicado de falar, é uma pauta assim, né? Mas eu trabalho com isso, né, meninas? Então, analisa se realmente está fazendo sentido você ficar sem menstruar. Porque o preço disso, é igual eu tô falando, é muito caro lá na frente. É a sua saúde é a sua vida. A gente acha que a gente tem vários problemas, mas se você tiver um problema de saúde, você só tem ele, porque todo o resto você não consegue lidar mais. Você vai ter que lidar só com aquele problema de ausência de saúde, né? Não é verdade? Então, coloca na balança se o benefício de não estar menstruando realmente está fazendo tão bem assim para você. Porque por mais que a conta chega muito alta a longo prazo, no agora eu sei que você está se sentindo cansada, sobrecarregada, você se cobra, o seu emocional deve estar lá embaixo, a sua autoestima também. Não consegue às vezes sustentar suas vontades, porque caminhar com a nossa ciclicidade é uma outra forma, é um outro estilo de vida, é uma outra forma de se viver a vida. Muitas vezes quando a gente abraça essa ideia masculina, a gente quer ser a mesma todo dia, a gente quer ter o mesmo resultado, a gente quer medir a nossa essência pelo resultado. E isso vai contra, porque você já é. Quando você entende que você não precisa ter para ser, essa questão de você ter algo para se sentir aquilo, faz você ficar naquela rodinha do hamster, presa, buscando algo que nunca chega. E aí, quando você assustar, 60 anos, 50 anos, e eu não estou dizendo que essa idade ninguém muda, que a vida acabou, não. Mas eu tenho certeza, se você chegar nessa idade, depois de sair da caixinha do hamster, aí você vai falar, poxa, eu poderia não ter ficado tanto tempo assim. E o final disso tudo não é sobre a lua. A lua, ela só é um lembrete pra gente se recordar da nossa ciclicidade. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal, conta aqui nos comentários como tá sendo esse processo, se você tá vivendo ele já de reconexão com o seu feminino, de conexão com a sua energia cíclica. Se você quer fazer isso, se você tem alguma dúvida, e na descrição desse vídeo eu vou deixar um e-book completo sobre esse processo cíclico da lua, onde você tem as fases conectada com a sua essência e tem alguns rituais, alguns banhos, alguns chás que a gente pode conectar através da ginecologia natural com essas fases do seu ciclo, onde você pode se abraçar e permitir conectar com a sua ciclicidade novamente. Gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua presença e até o próximo vídeo.